Qualquer negócio consegue utilizar funil de vendas. A automação tu consegue controlar muito mais o momento que tu vai enviar e o tempo de resposta das pessoas. Isso tudo facilita a jornada do cara. Seja bem-vindo ao Cellcast e nesse episódio a gente vai falar sobre como aumentar as suas vendas utilizando o Cellflux. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, um cara que trouxe a concepção dessa ideia e vai falar pra gente um pouco da sua história, como que ele criou esse sistema que hoje já está com milhares de usuários e pessoas aí tendo resultado relevante no digital. Tô aqui hoje com o Edpaulo Zanella, CEO do Cellflux, um cara multi-empreendedor, um cara com um sucesso incrível no digital e a gente vai conversar muito sobre isso. Tudo certo, Edpaulo? Tudo certo. Grande prazer, Alisson. Prazerzaço trocar essa ideia contigo. Então, pra gente começar aqui, o pessoal entender mais ou menos, te conhecer tua história, me conta um pouco quem é o Edpaulo, aonde tu nasceu, como tu chegou no digital, como tu conheceu o marketing como um todo. Conta aqui pra gente saber disso. Com certeza. E eu te confesso que vou contar como foi criado o Cellflux e vai ter várias sacadas aqui que vão ajudar o estrategista que está nos acompanhando a também implementar no seu funil e naturalmente, ter crescimento como resultado. Bom, meu nome é Edpaulo Zanella, como o Alisson já comentou, e sou empreendedor desde que nasci. Empreendedorismo é meio que uma característica, né, das pessoas. Tentei vários negócios e os primeiros negócios da minha carreira foram à falência. Foram 3 negócios que foram à falência. E eu só descobri o mercado digital bem mais tarde. Eu já tinha testado muitas coisas. E era muito diferente quando nós trabalhávamos fazendo empreendedorismo sem o mercado digital. Porque era mais difícil tu abordar um cliente, tu ter uma história para contar, ter a atenção desse cliente. Quando uma pessoa é muito nova, está iniciando no empreendedorismo, é difícil tu chegar num cliente grande, potencial, e ter a atenção dele, por causa que, naturalmente, ele vai focar em empresas que já estão mais estabelecidas. Então, já vem lá empreendendo do módulo anterior ao digital, e quando eu descobri o digital foi que eu realmente consegui escalar. Eu não tinha resultados específicos, que nem eu falei, quebrei 3 vezes. Não vou focar muito nas empresas que quebraram, por causa que história é longa, a gente vai demorar muito. Mas quando eu comecei a acertar na questão de ter receita, ter previsibilidade, ainda assim eu não tinha uma escalabilidade. Eu tinha um rendimento, tinha uma equipe, mas a receita eram estáveis, eu não conseguia crescer. Eu ficava limitado porque eu não sabia usar a estratégia do mercado digital. Limitado em quantidade de clientes, quantidade de faturamento, oportunidades de negócio, era muito limitado. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre funil de vendas, jornada do cliente, como comunicar tudo isso através do digital, né? Criando um canal de distribuição de informação através do digital, foi que as minhas receitas começaram a aumentar. E hoje, graças a Deus, a gente já tem uma história bonita de faturamento, já fizemos várias vezes 7 dígitos e faz com que cada vez mais nós masterizamos o processo de vendas e cada vez mais trazemos resultados previsíveis. E hoje eu vou mostrar, nós criamos o Cellflux, né, baseado na necessidade da escala. Nós, quando começamos no mercado digital, tínhamos bastante limitação em questão de ferramentas, em questão de processo, porque o funil de vendas são várias camadas e você tem que ter uma visibilidade do que está acontecendo em cada uma das camadas. Você precisa ter uma estratégia unificada, uma narrativa única, desde lá da boca do funil na captação, na comunicação no meio do funil, com WhatsApp, SMS, e-mail, torpedo, até mesmo, né, outras mídias de anúncio. Então você precisa ter um planejamento centralizado, unificado, com uma narrativa clara para ter resultado. E isso faltava no mercado. Então, aos poucos, nós fomos criando o Cellflux baseado nas nossas necessidades. Nosso objetivo com o Cellflux, ele já tem 5 anos de mercado, só faz 2 anos que ele entrou no mercado para público aberto. Né? E nós utilizávamos fortemente ele, nós criamos para a agência, né? Nós utilizamos para fazer lançamentos, utilizamos para fazer perpétuo. Não criamos ele para vender, criamos ele para resolver nosso problema. E aos poucos começamos a transformar ele num produto também, porque ele era tão assertivo, tão bom de trabalhar, que todo mundo que nós no nosso network compartilhávamos, queria utilizar e a gente não tinha uma licença comercial. Então a gente adaptou a nossa, no caso, reescreveu a nossa solução para o mercado, porque de fato ajuda o empreendedor a escalar seu negócio. Então foi assim, saí lá do empreendedorismo normal, tradicional, conversando com uma pessoa por vez, visitando o cliente, fazendo uma documentação impressa, uma carta de apresentação impressa. Depois partimos para o mercado digital, eu sou programador, então eu tinha uma empresa de software, né? Há 8 anos nós temos já a empresa rodando, faz 5 anos que nós entramos no mercado digital, então os primeiros anos ali foi mais voltado para o mundo do software mesmo.
Quando o software começou a trazer mais esses comunicadores no mercado digital, né? Os nossos primeiros professores, Érico Rocha e afins, comecei a entender um pouco mais o poder da escalabilidade, que apesar de a gente saber que o mundo é globalizado, apesar de a gente saber que o YouTube estava ali, há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, não era normal falar em lançamento. Não era simples, né? Também não tinha conhecimento de fácil acesso, né? Não tinha clareza, né? A gente não sabia o processo exatamente. E o Érico Rocha trouxe, né, essa abertura de visão para o mercado. E, aos poucos, todo o mercado foi se adaptando. Então, hoje, quando fala de perpétuo, fala de lançamento, é comum, é normal, né? Até as lojas físicas estão fazendo lançamentos, fazendo pequenos meteóricos, digamos assim, né? Lançamentos com janelas pequenas, semanais, que já não é mais só mercado digital, né? O produto físico também está sendo muito lançado com a fórmula do lançamento, digamos assim. Então, a gente vê que aquilo que para nós era novidade há 5 anos atrás e que não tinha um ferramental, sistemas, né, tools boas, hoje já mudou totalmente. Hoje o mercado já é concorrido nessas metodologias. É comum fazer lançamento, todo mundo já passou por um lançamento. Todo mundo é um exagero, mas grande parte da população economicamente ativa que utiliza a rede social já passou por um lançamento, já sabe como funciona, já vem na CPL1, já sabe o que vem pela frente, né? Já sabe o que vai acontecer. Então, para nós, hoje já é uma estratégia totalmente compreendida, clara, não tem muito mistério. Realmente, a forma de aplicar, às vezes, precisa de masterização, né? Precisa de repetição, mas já não é mais um mistério. E nós, com o Cellflux, a gente foi modelando todos esses comportamentos, criando templates para todas as etapas, desde a parte de captura, a parte do obrigado, a automação de boas-vindas, a automação da nutrição, a automação da antecipação para as lives, abertura de carrinho e assim por diante, para facilitar. Porque hoje tu consegue montar um lançamento em 2, 3 dias, a parte de infraestrutura, né? Sim. 2, 3 dias tu consegue montar tudo que precisa. Menos que isso até, né? E são mais de 200 mensagens. Então, entre mensagem de e-mail, WhatsApp, torpedo de voz e SMS, nós são mais de 200 mensagens de comunicação para te fazer um lançamento. É bastante coisa, porém, usando ferramentas prontas, que nem o Cellflux, tu consegue fazer isso em poucas horas de trabalho. Exato. 2 dias de trabalho, uma pessoa consegue fazer a estrutura completa. Então, o Cellflux nasceu muito nessa direção, de trazer a possibilidade de aquilo que era complexo, criar uma infraestrutura de uma estratégia complexa, que nem lançamento, se tornar algo simples, se tornar algo que, com templates, com um pouquinho de conhecimento, os tutoriais mesmo que nós temos dentro da própria plataforma, faz com que qualquer pessoa consiga ir lá e fazer seu lançamento da sua loja, lançamento do seu produto digital, pegando a sua audiência quente ou fazendo tráfego e consegue viabilizar essa estratégia que é tão lucrativa. Sim, exato. E é legal observar essa jornada porque, querendo ou não, agora vamos fazer quase 3 anos que a gente trabalha junto, trabalha contigo, que a gente consegue observar exatamente a jornada que a gente contemplou no lançamento, né? Antes, quando eu comecei na empresa, eu lembro que era uma luta, né? Pra gente fazer o lançamento, era muita mensagem, era muito isso, e a gente já tinha um sistema, que eram as primeiras versões do Cellflux, e a gente via que a gente poderia adaptar para mais recursos. E aí a gente trouxe o e-mail, trouxe o WhatsApp, colocou SMS, ligação, e isso fez a gente dar um salto muito grande nos resultados dos lançamentos. Então, para quem é empreendedor, para quem trabalha com lançamento, tu vê que o Cellflux... O que tu acha na tua visão? É necessário utilizar uma ferramenta como ele? Como ele impacta no resultado do lançamento? E quais resultados tu consegue enxergar que alguém pode ter implementando essa estratégia? É indispensável. Por quê? Porque durante o lançamento muitas coisas mudam. Né? A gente começa com uma comunicação e às vezes pode mudar no meio do caminho. A gente planeja toda a comunicação, mas é normal que mude um horário, mude muita coisa ali dentro do processo do lançamento, que demora uns 45 dias. Então muita coisa pode mudar. Quando tem uma comunicação centralizada, que nem no Cellflux, que tem uma árvore assim, que tu clica e vai abrindo tanto a página de captura quanto as automações de boas-vindas, automações de antecipação, automação de recuperação de carrinho abandonado. Tu tem todas as automações numa tela única, que tu só clica, abre, edita, muda o código, muda o link, muda isso, muda aquilo. Facilita muito para o estrategista gerenciar toda a estratégia. Além disso, Alisson, centraliza a comunicação. A comunicação que eu tenho no SMS, eu posso ter verificar se está exatamente na mesma etapa no e-mail, na mesma etapa no WhatsApp, na mesma etapa na automação do grupo, tudo numa tela só. Então, quando eu chego ali, eu quero ver como é que está minha recuperação de vendas. Eu consigo ver todas as mídias que têm recuperação de vendas apenas em uma tela. E a narrativa que está usando em cada uma das mídias, cada um dos canais de comunicação. Mesma coisa para antecipação, mesma coisa lá para o upsell, downsell. Então, facilita muito para gerenciar. Então, dá para fazer em outros lugares?
outros lugares? Claro que sim. Porém, tu vai ter que ter a tua equipe em 3, 4, 5 ferramentas diferentes. E daí, treinamento para tudo isso. Gestão para tudo isso. Se torna controle, complexo. Exato. Nós sofremos muito disso. E quando nós começamos a centralizar, porque existe uma narrativa, né? Desde o dia que o cara se cadastra para participar do evento até o último dia que o carrinho está aberto, existe uma narrativa que é contada para essa pessoa e que é narrada, né? Como diz a própria palavra, que ela vai entender uma história e ela vai entender cada passo do processo da jornada de compra para que chegue no final ela se sinta segura em comprar. Exato. Se essa narrativa está quebrada ou está descentralizada, fica difícil do estrategista gerenciar. Então, não é uma questão, às vezes, de limitação do estrategista. É que a ferramenta não permite o cara fazer tudo isso num local simples. Com o Cellflux, isso resolve esse problema. Nós conseguimos melhorar nossa narrativa quando começamos a implementar o Cellflux. Nossos primeiros lançamentos de 7 dígitos vieram logo após a gente implementar, porque nós conseguimos escalar com muito mais segurança. E facilidade, né? Foi rápido o processo da gente implementar. Trazer muito mais leads, porque a gente conseguia acompanhar etapa por etapa o que estava acontecendo e ter, quando a gente faz os formulários de avaliação, ter o feedback ali que tudo está dando certo, entender as pessoas que vêm falar no saque, né? Fazendo perguntas sobre o evento, já fazer automação para orientar ela, solicitar para ativar sininho e assim por diante. Então, existe uma gestão completa do lead desde a hora que ele entra até a hora que ele compra, faça upsell e traz o depoimento lá no final. Então, com o Cellflux, você consegue um gerenciamento de 3, 4 meses, desde o dia 0 do cliente que se cadastrou até lá, quando ele vai fazer upsell, downsell, avaliação, trazer depoimento. O Cellflux gerencia tudo, centraliza toda a rede de comunicação num lugar só. Então, para quem está jogando um jogo sério, profissional, escalável, que está buscando performance, o Cellflux é perfeito. Por causa que dá poder para o estrategista. Ele traz poder para o estrategista para gerenciar de forma com maestria. Exato. E uma dificuldade que a gente via muito grande, muito forte na questão de não ter algo centralizado é que, por exemplo, quando a gente fazia um processo de lançamento, a gente tinha que criar uma página lá, não sei se a gente cita outras ferramentas aqui, mas a gente criava uma página lá num criador de página, tinha que comprar um domínio aqui ou hospedagem aqui, tinha que criar o criativo em tal lugar, colocar lá, não tinha como montar não tinha como ter uma narrativa completa para a equipe entender o que funciona em cada processo. E dentro do Cellflux a gente já tem isso. O nosso planejador de funil, a gente consegue estipular quais criativos vão em cada etapa, colocar ali os públicos que vão ser usados em cada uma das etapas, adicionar as landing pages, páginas de captura, redirecionamento para os grupos. Isso tudo facilita a jornada do cara, porque a gente conversando com outros estrategistas, a gente entende que a dor deles é a centralização, por exemplo, até de configuração de pixel, que a gente estava conversando na semana passada. E é uma coisa que para a gente é tão básica, que já tem tudo dentro da ferramenta, que é tão simples a gente concentrar essa gestão. E eu queria que tu mencionasse, assim, como nesse processo todo de criação do sistema, quais dores tu sente que ele resolveu na tua estrutura, que tu pode sair de um resultado X para um resultado Y? A gente já entendeu do lançamento como um todo, mas eu sei de uma história que eu sempre peço para tu citar, que é da recuperação de vendas, né? Que tu saiu de um resultado mínimo de recuperação para um resultado máximo, somente implementando essas jornadas de automação. Ok. Lá no passado, né, quando eu comecei com a minha primeira campanha de recuperação de vendas, eu fazia a recuperação de vendas de boleto. Né? Os boletos, quando não tinha recuperação, tinha uma taxa de pagamento de 15%, no máximo 20%, mas o normal é ter muito pouco. Até às vezes chegava a 10%, 12%. Não eram muitas pessoas que pagavam o boleto. E quando eu fiz uma conexão, pegando o webhook da plataforma, que fazia as vendas, né, e colocando um sistema automático para mandar mensagem no WhatsApp, eu trabalhava 3 dias. Então, era 20 minutos depois que a pessoa gerou o boleto, ela já recebia uma automação. Um dia depois que a pessoa gerou o boleto, ela recebia uma outra automação com prova social e uma provocação para, se ela tivesse pago, ela já ia mandar o comprovante. Isso permitia ela liberar o produto de forma antecipada, não esperar compensar. No segundo dia, mesma ideia. E no terceiro dia, já com a escassez, falando que era o último dia, que se a pessoa não pagasse naquele dia, ela teria que gerar um novo boleto, né? Ou falar aqui com o suporte para finalizar a compra, para poder gerar de novo, garantir a oferta. Então foi a primeira automação e ela saiu ali nessa faixa de 15, 20 para 38, 40. E eu lembro muito bem disso porque quando caía a aplicação, porque era algo muito... Eu, como programador, tinha feito de uma forma muito rápida, né? Muito simples. Chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável dentro da programação. Então, como era uma aplicação simples, às vezes ela parava de funcionar. O WhatsApp mudava alguma coisa lá, já parava de funcionar. Era um plugin do navegador.
E daí, quando parava de funcionar, eu notava que tinha parado de funcionar, não porque eu ficasse monitorando todo dia, é porque eu via que caía a taxa de pagamento de boleto. Então, quando eu via que caía o pagamento de boleto, eu já ia lá, olhava, tinha parado de funcionar, eu ia lá, corrigia e voltava a subir a taxa de pagamento de boleto. E isso aumentava, era o dobro praticamente, sabe? De 15 a 20 ia lá para 40 praticamente. Então é o dobro, de cada 100 boletos pagos, 40 pessoas pagar. Nossa. Claro, naquela época não tinha Pix, não tinha essa necessidade de fazer a recuperação do Pix. Hoje nós fazemos isso para o boleto, fazemos isso para o Pix e também para o cartão, né? Quando o cartão ele é recusado, a pessoa tentou passar, não passou, automaticamente o Cellflux vai lá e faz a recuperação. Então, esse é uma das automações que eu falo que é a mais simples, é a mais lucrativa, a mais rápida de ser implementada, que tu sente um impacto imediato. Aplicou hoje, amanhã já gera resultado. Porém, Alisson, teve uma otimização recente que nós fizemos, poucos meses, no Cellflux, no carregamento de página. Nosso custo de lead era R$8, 8, 9, até R$12. Chegou a R$16 já. Exato. Então, nosso lead era caro e quando nós começamos a analisar o que tinha de errado com essa questão de rastreabilidade, porque a gente sabe que muito mudou na plataforma do Meta na questão de rastreabilidade e já não é tão preciso quanto antigamente. Nós implementamos no Cellflux um enriquecimento dos eventos do Pixel do Facebook. E isso reduziu para R$4 o nosso custo médio de lead. Então, caiu no mínimo 2 vezes. Esse de 16 caiu até mais vezes. Né? Quase 4 vezes o valor. Exato. Então, foi uma redução expressiva e duradoura. Então, quando caiu, não voltou mais a subir. O Pixel otimizou e nós conseguimos levar a mesma experiência para o TikTok, trazendo leads baratos. Exatamente. Mesma coisa para o Facebook e o Google também. Então, implementamos essa estratégia de enriquecimento de pixel dentro do Cellflux, nas páginas que o Cellflux fornece para os estrategistas montarem seus lançamentos, suas páginas do Peripétuo, e isso fez com que o nosso custo de lead caísse imediatamente. Do dia para a noite, reduziu o custo do lead. Então, tem muito estrategista aí que está pagando caro pelo lead, porque não tem um pixel enriquecido. E o pixel, que foi, no caso, a estratégia de carregamento de pixel, que foi desenvolvida dentro do Cellflux, que pega a parte do help, né, do front, Pixel Help, ali que tu pode inspecionar. E a parte do back, que é o server, onde é disparado no servidor, né, que a pessoa não vê. Na API de conversões que eles falam. Né? Na API de conversão, com o token, faz com que o custo, unindo essas duas estratégias e enriquecendo com dados complementares e melhorando a questão do IPv6, o IPv6 traz bastante precisão na questão de geolocalização, faz com que o Pixel tenha muito mais dados para poder identificar aquele comprador, aquela pessoa que se converteu, né, virou um lead, e assim otimizar muito mais rápido as campanhas de anúncio. Então, tem a questão de, quando a gente usa automação para recuperar vendas, que é uma grande vantagem, mas também tem a questão de carregamento de página. Quando você carrega uma página com pixel enriquecido, você reduz muito o seu custo de aquisição. Por outro lado, o tempo de carregamento das páginas do Cellflux é menos de 1 segundo. Está na faixa de 800 milissegundos, 700 milissegundos, que é 0,7 segundos. Né? É muito pouco, é muito rápido. Nós temos todo um tratamento nas páginas da Flux para carregar vídeo de forma assíncrona, para o vídeo não atrapalhar, quando a gente bota o vídeo de vendas na página, né? Ele não atrapalhar o tempo de carregamento da página e nem os pixels. Então, dentro do Cellflux é o único lugar que existe um tratamento, no mercado digital, existe um tratamento para que a página carregue rápido e tenha um custo de video view, de page view muito menor. Tá, Ed Paulo, mas tem outras que também carregam rápido. Só que quando você coloca lá o Tag Manager, coloca lá o pixel do Facebook, coloca lá uma página embedada, seja do YouTube, seja de um outro player, você vai perder tempo de carregamento. É inevitável. Exato. No Cellflux isso não acontece, porque nós fizemos um tratamento para que mesmo que você coloque vídeos de venda, coloque pixels de rastreamento, não vai cair a taxa de tempo de carregamento da página. Então, teste a página do Cellflux, teste outras páginas e vai ver imediatamente a diferença. Então, o Cellflux não foi criado somente para automações. Às vezes as pessoas pensam, né? Não, o Cellflux faz recuperação de vendas. Faz recuperação de vendas e tudo o que se envolve num funil de vendas, desde a captura do lead até a busca do depoimento. Exato. Ele é uma gestão completa. E, além de tudo, permite fazer todo o planejamento de comunicação em anúncios. Porque a gente sabe que dentro do lançamento, dentro das suas estratégias do digital, perpétuo, não importa qual estratégia de funil de vendas que você utiliza, existem 2 formas de fazer. São 2 momentos que a gente gera conversão, que gera engajamento, gera nutrição, gera vendas. É na parte de anúncios, quando tu traz o cara através do tráfego e tu educa esse cara, aumenta o nível de consciência, traz para live, traz para Zoom. Então, na parte de comunicação de audiovisual, é uma camada
importante, digamos, do funil de vendas. E a outra camada importante é a parte de infraestrutura. Infraestrutura está envolvendo que o Cellflux trabalha, né? Páginas, página de brigada, página de captura, página de vendas, página de upsell, as automações de WhatsApp, SMS, e-mail, torpedo de voz, que são recursos, né? E faz com que você tenha uma condução do lead em todo o funil de vendas. Então, por um lado, tu tem o planejamento do audiovisual, da comunicação audiovisual, por outro lado, tem um planejamento de páginas e automações, os canais de comunicação de conversão. Então, gerenciando essas duas áreas do seu funil de vendas, é inevitável fazer vendas. Qualquer estrategista que gerenciar bem a distribuição da informação através de audiovisual e através de infraestrutura, no caso páginas e automações, vai gerar resultado. Desde que o produto gere uma transformação que o cliente deseje, naturalmente, né? Vai gerar resultado, porque isso é o alicerce do mercado digital. Faz bem feito e o resultado é imediato. Perfeito. Cara, muito legal. E eu gosto de citar isso porque, às vezes, digamos, o nosso público não entende que, quando a gente fala estrategista, a gente está falando de qualquer profissional de marketing que trabalha com performance, trabalha com aquisição e até conteúdo, né? Distribuição de conteúdo. Porque muitas empresas encaram a automação como algo muito longe ainda da operação delas. Só que se elas mantiverem, que a gente fala muito de alcance e frequência, né? Esse laço de comunicação através de e-mail, enviando SMS por mês com promoções, WhatsApp para as etapas finais do funil ali de conversão, ela com certeza vai aumentar o resultado dela sem fazer muito esforço. Somente mantendo a comunicação, mantendo a frequência ali com o seu cliente. E eu queria que tu falasse um pouco sobre como tu encara que a automação muda o jogo de comunicação de alcance e frequência com o cliente. O que ela influencia nesse lado aí de comunicação? A automação é o principal recurso para trabalhar alcance e frequência, porque você consegue controlar quando vai disparar. Né? Quando coloca um anúncio, coloca um stories, coloca um reels, tu não sabe exatamente quando aquela pessoa, teu lead, vai receber. Automação não, tu disparou hoje, ele vai receber hoje. Claro que tu vai ter que gerenciar a taxa de abertura, vai ter que gerenciar, por exemplo, se é um torpedo de voz, vai ter 50% de pessoas que vão atender, 50% de pessoas que não vão atender. Se é um SMS, 100% das pessoas vão receber, mas daí tem que botar uma cópia atraente para a pessoa entrar no SMS, WhatsApp também, 100% das pessoas vão receber. Então, a automação tu consegue controlar muito mais o momento que tu vai enviar e o tempo de resposta das pessoas, mais do que a rede social. Porém, naturalmente, tem que trabalhar com as duas, né? Que nem eu falei logo antes, né? Tanto a parte de audiovisual quanto a parte da automação tem que ser gerenciadas de forma paralela, com planejamento claro, com todas as etapas da jornada de compra. Mas pegando um exemplo aqui de uma loja, fugindo um pouco do lançamento, do perpétuo, produto digital, ou até mesmo do e-commerce digital, que também utiliza muito automação, na recuperação de vendas e também na jornada do LTV, né? Buscando relacionamento a longo prazo para vender mais para a mesma pessoa. Explica para nós o que é LTV aí, para a gente poder sintonizar aí. O LTV é uma sigla que a gente usa pensando na ideia de que um cliente ele traz valor a longo prazo. Então, a primeira venda não é a venda mais lucrativa para a loja, para a empresa. A primeira venda é a venda mais cara. Por que é mais cara? Porque justamente tu paga anúncio. A pessoa vem ali, ela está desconfiada, tu perde muito cliente, né? O cara entra na tua loja e acaba não comprando nada. Esse cliente tu perdeu, mas muitas vezes tu pagou para ele chegar até ali. Exato. Se pensar no mercado físico, a gente às vezes pagou um anúncio no rádio, pagou um tráfego, imagem, panfleto. Aquele cara foi impactado de alguma forma para chegar até ali. Mas se ele não comprou nada, tu investiu, o cara chegou e não comprou. Então, quando acontece a primeira compra, aumenta muito a chance de ter uma segunda compra. Na verdade, tem que ter a primeira para ter a segunda, né? Mas quando tu começa a desenvolver um relacionamento com essa pessoa, tu fez uma primeira compra, a pessoa ficou feliz, foi bem atendida, houve uma experiência positiva. Se tu chamar essa pessoa no futuro para oferecer novamente produto para ela, um outro produto complementar, ou o mesmo produto, se for, por exemplo, uma assinatura ou algo que a pessoa consome com recorrência, por exemplo, uma lanchonete, né? Tem o objetivo de vender para a pessoa a cada 15 dias, pelo menos. Uma vez por semana ou a cada 15 dias. Se faz uma boa experiência, a pessoa naturalmente pode consumir de novo a cada 15 dias. Porém, se a experiência foi negativa, ela não vai mais querer nem falar com o pessoal daquela lanchonete. Então, isso é para todos os negócios, né? Não é uma exclusividade do mercado digital ou da loja de roupa. Todos os negócios buscam recorrência. E quando a gente trabalha o LTV, que é ter retorno com o cliente ao longo do tempo, não somente na primeira venda, nós estamos pensando no ciclo de vida do cliente ao passar do tempo. Então tá, quando por exemplo uma loja, vamos pegar a loja porque a loja não precisa de funil de vendas com página, é um funil de vendas às vezes mais simples. Eu vou lá, faço uma comunicação e eu trago essa pessoa para o WhatsApp.
Então eu faço lá uma promoção, trago a pessoa para o WhatsApp. Quando eu conecto o WhatsApp no Celflux, essa pessoa já é tagueada. Então, se a pessoa chegou no WhatsApp, começou a conversar e abandonou o carrinho, no caso, passou 2 dias e não fechou compra, eu já posso automaticamente chamar essa pessoa no WhatsApp de novo para recuperar essa venda. Ou mandar um SMS para ela, ou mandar um torpedo de voz, aqui 10 dias, falando que tem uma nova promoção. Então, o momento que ela virou um lead, que ela falou no WhatsApp, que ela abriu um canal de comunicação com a tua empresa, tu não precisa usar somente o WhatsApp. Tu pode usar SMS, que é uma segunda mídia, um impacto diferente. Pode usar um torpedo de voz. E se tu pedir um e-mail, quando falar com uma pessoa, tu pode também disparar um e-mail para essa pessoa com uma promoção específica para ela. Então, mesmo uma loja física, usando um funil de WhatsApp, consegue ter um processo longo de comunicação, aumentando o nível de consciência da pessoa aos poucos. Por exemplo, se a pessoa chega aqui, eu faço um pré-venda com ela, pergunto o que ela quer, o que ela está buscando, entendo, faço uma oferta, ela não comprou agora. Mas eu entendo que quando vem a promoção lá, a coleção do verão, essa pessoa pode se interessar. Então, passou 2, 3 meses, eu vou lá, impacto ela com uma nova oferta, um produto diferente. A coleção mudou. Então, aquela que ela recusou aqui atrás é diferente da nova que eu tenho. Então, naturalmente, a pessoa vai abrir de novo uma janela de atenção porque mudou alguma coisa e eu posso abrir de novo uma comunicação. E não preciso mais pagar para trazer essa pessoa porque ela já é minha lead. Então, qualquer negócio consegue utilizar funil de vendas desde que comece a pensar estrategicamente de como capturar o lead, atrair o lead, nutrir ele, dar atenção, classificar, disparar a mensagem certa na hora certa para ajudar ele no processo de compra dele. Exato. E é importante frisar também que o processo de venda ele acontece, ele não é linear, né? A gente tem que entender que não é exatamente, o cliente entrou hoje, amanhã ele compra. Não é assim. Mas ele funciona exatamente como no mercado digital, ele também vai funcionar no físico. Porque a pessoa precisa de nível de consciência, ela precisa entender, então a automação se faz muito necessária nessas etapas, eu encaro. Porque, por exemplo, a pessoa que chegou hoje, ela está com uma dúvida. Ela não sabe se o produto realmente vai resolver o problema dela. Então ela vai fazer questionamentos, vai tentar entender e vai surgir isso. A mesma coisa funciona num processo de lançamento no mercado digital. Ela tem uma dor, ela tem um desejo, ela passa por um momento de nutrição até chegar ao momento de conversão. E é legal tu trazer todos esses exemplos para a gente, porque frisa muito a ideia de que a automação é uma passagem, digamos, para o marketing do futuro, né? Porque o que acontece nas equipes, digamos, comerciais é a descentralização de comunicação. Vários WhatsApps para concentrar no mesmo lugar. E a gente já resolve isso no Celflux. São WhatsApps sem fazer follow-up. O cliente fica perdido, não quebra a objeção. E a empresa pagou para ter aquele cliente. Então a gente resolve várias etapas do funil de vendas, concentrando tudo num único lugar, né? E a gente não falou sobre aqui, mas eu queria que tu comentasse sobre a importância do saque do Celflux, que é uma ferramenta de comunicação no WhatsApp, né? Queria que tu comentasse o porquê que ela foi criada e qual a ideia, o que ela resolve como produto. O saque é uma ferramenta muito importante no fundo do funil. O que é o fundo do funil? Quando o cliente ele foi impactado por uma proposta de valor, ele quis aprender um pouco mais, ele fez perguntas e tal, e caiu lá no WhatsApp para... Se ele veio para o WhatsApp é porque ele quer fazer um fechamento, né? Ele quer mais informações para fazer um fechamento. E o saque do Celflux, ele está nesse ponto, quando a pessoa manda um e-mail ou quando a pessoa entra em contato com o WhatsApp. Você pode ter várias linhas do WhatsApp e várias atendentes trabalhando na mesma interface, né? No mesmo local. Facilita muito, Alisson, porque além de ter todo o chat ali, todo o histórico e poder mudar de pessoa na equipe, ou seja, o gerenciamento de atendimentos, você também tem roteiros ali dentro de conversão. Então, eu posso criar roteiros específicos. Por exemplo, estou lançando um produto agora, eu crio um roteiro e a minha equipe tem acesso a esse roteiro. Posso deixar áudios prontos, imagens prontas, vídeos prontos e a pessoa apenas com um clique consegue mandar essas informações para o meu potencial cliente que está ali falando no WhatsApp. Então, por um lado, centraliza toda a comunicação num lugar só e ainda deixa mensagens, roteiros de conversão prontos para acelerar o processo de atendimento. Então, um atendimento mais adequado e rápido para o cliente não ficar esperando tanto tempo. Essa é uma parte legal. A outra parte tem também a parte de automação, tanto com robô de perguntas e respostas, mais voltado para botões, né? A pessoa aperta no botão e vai recebendo novos estímulos e respondendo e navegando, mas também robô com inteligência artificial, que faz com que a experiência seja muito mais humanizada. E para que isso é importante? Quando isso é importante? Isso é muito importante quando você está no final de semana e não tem equipe trabalhando
de madrugada, de noite. A gente sabe que o mercado hoje não para, né? Não para. Às vezes a pessoa entra no Amazon meia-noite e compra alguma coisa e a Amazon não deixa de vender. Né? Se ela tiver dúvidas, ela pode entrar ali no canal e falar com alguém. Então, nós também temos que ser assim, estar disponível o máximo de tempo possível. Como humanamente não é possível, essa parte da inteligência artificial resolve esse problema no fundo do funil, que é tirar as dúvidas do cliente, ajudar no processo de compra e afins. Então, o saque foi criado para atender as pessoas na hora que elas mais estão propensas a comprar. Na hora que, de fato, elas deram aquele passo a mais, querendo conversar, querendo explicação, querendo ser nutridas, solicitando link, querendo mudar de plano, o saque atua exatamente nesse ponto. E, é claro, tem o objetivo de ajudar o estrategista, a equipe, a ter a máxima performance. Ou seja, com poucas pessoas, você atender seus clientes, uma grande base de clientes, de forma centralizada e com, digamos assim, muita clareza, muita velocidade. Então, de fato, o saque ele veio, é uma funcionalidade relativamente recente do Celflux e tem ajudado toda a nossa equipe trabalha com o saque do Celflux. Todas as ferramentas do Celflux nós utilizamos. Nós criamos nossas páginas no construtor de páginas do Celflux, nós atendemos nossos clientes no saque do Celflux, nós disparamos nossas campanhas através das automações do Celflux, naturalmente. Fazemos o nosso planejamento estratégico de funil de vendas usando o planner do Celflux, ou seja, nós usamos a ferramenta que nós criamos porque ela foi criada para ajudar a nossa equipe a escalar os produtos, as vendas no mercado digital. Eu tenho certeza que se você for utilizar também, vai sentir o quanto ela foi criada para isso. Não foi uma ferramenta adaptada que funciona para todos os modelos de negócio. Não, ela foi criada para fazer funil de vendas. Então ela tem muitos macetes, muitas funcionalidades que fazem com que seja mais rápido, mais preciso, mais escalável do que outras ferramentas do mercado. Exatamente. E até citando um pouco do saque, a gente tem uma coisa que, para quem trabalha com máquina de vendas, receita previsível, vai ouvir muito essa expressão e já conhece, que é o lead scoring, que dentro dos roteiros a gente consegue botar a cada resposta do cliente uma pontuação. E se ele atinge uma pontuação específica no final do nosso roteiro, o sistema projeta um produto que faz sentido para aquele cliente. Então isso dá muito mais assertividade para o processo de pré-venda, para o processo de closer, como é que tu vai pegar aquelas... closer é o vendedor que faz o fechamento, né? Pegar aquelas informações para poder finalizar a compra daquele cliente. Então realmente é uma coisa sensacional. A gente usa no dia a dia para tudo, né? E toda vez que a gente apresenta isso, os clientes que falam comigo, falam com o pessoal do esporte, falam contigo, toda vez que a gente apresenta é uma solução que, meu Deus do céu, perdi anos na minha vida sem usar isso aqui. Então a gente realmente resolve não só um problema de mercado, mas é um problema que era interno, que a gente precisava realmente de uma ferramenta que fosse robusta e aguentasse esse tranco, digamos assim, que era o lançamento, era o processo de venda natural, né, de Paulo? Eu ouço muito isso, quando o cara começa a usar o Celflux e vê que o custo do lead dele caiu pela metade, não porque a gente fez magia, mas porque as páginas carregam mais rápido e tem uma otimização do pixel. Né? Uhum. Então, são boas práticas para que o estrategista tenha mais resultado. Ele fica dizendo, nossa, cara, eu investi 100 mil no lançamento. Se eu tivesse usado o Celflux, eu teria o dobro de leads. E o dobro de leads é o dobro de faturamento. Então, olha quanta grana colocou dentro do caixa da empresa, porque usou a ferramenta certa para fazer o lançamento. Uhum. E a mesma coisa quando o estrategista chega, antes de não fazer uma boa antecipação, chega no Celflux, faz o disparo de mensagem em grupo do WhatsApp, faz o disparo de SMS, torpedo de voz e tem o dobro de pessoas ao vivo. O cara fala, meu Deus, cara, antes eu tinha metade, com a mesma quantidade de lead, a metade de pessoas ao vivo na minha live, agora tem o dobro, o que significa que eu vou ter o dobro de fechamento. Porque, não sei se você conhece, mas quando você tem, por exemplo, 1.000 pessoas na sua live ao vivo, a expectativa de fechamento é 30% das pessoas que estão ao vivo. Então, se tem 1.000 pessoas, você vai ter 300 fechamentos. Se você tem 2.000 pessoas, você vai ter 600 fechamentos. Então, trazer as pessoas ao vivo é a maior meta do estrategista durante o processo do lançamento, porque vai garantir com que a pessoa seja bem nutrida, aumente o nível de consciência e esteja preparada para comprar depois, quando abrir o carrinho. Se você não trazer a pessoa na hora certa, vai perder muitas vendas. Então, quando a pessoa começa a utilizar o Celflux, tem uma redução de custo, já na otimização de página, reduz o custo da metade do lead, chega na parte de automações, antecipação, coloca o dobro de pessoas ao vivo, já duplicou de novo a quantidade. Duplicou a quantidade de leads, duplicou a quantidade de leads assistindo ao vivo. Olha quanto já teve de ganho. E depois cai na automação de 1x1, que é quando chama no individual as pessoas para fazer abordagem de vendas, usando spin selling. E daí nós temos
mais um benefício que praticamente 60% das vendas vem no X1. Quem utiliza o Cellflux tem várias estratégias de fazer um X1 de forma segura, sem levar bloqueio, sem fazer gargalo na equipe, né? Tendo uma boa qualidade de atendimento para cada atendente, né? Tendo a quantidade certa de clientes para a quantidade certa de pessoas na equipe. Então, consegue aproveitar melhor um X1 e, quando não está online, ainda consegue usar uma inteligência artificial para fazer fechamento fora do horário comercial. Então, de fato, o cara que utiliza o Cellflux tem otimização em todas as pontas. Ele já não está mais fazendo, digamos assim, o básico. Ele já está trabalhando de forma avançada, otimizando o máximo possível do seu funil para ter o maior lucro possível com aquelas pessoas que estão passando, que elas querem comprar. Quando a pessoa se cadastra numa página de vendas, ela quer comprar. Ela está com vontade, ela despertou desejo. Viu uma dor ou desejo que combina com o que ela está vivendo e ela quer comprar. É obrigação do estrategista fazer uma narrativa, nutrir essa pessoa, aumentar a informação para que ela sinta segurança e entenda de fato como consumir aquele produto. Mas que ela quer comprar, ela já falou quando se cadastrou. Se você não utiliza um bom sistema de comunicação para conduzir essa galera até o fechamento, quem perdeu foi o estrategista, quem perdeu foi o cliente que deixou de comprar o produto, que ia transformar a vida dele. Exatamente, exatamente. Cara, é muito legal falar sobre tudo isso e alguns detalhes bem legais que a gente vai estar lançando aí, a gente vai estar abrindo para o público agora nos próximos dias, é a questão da inteligência artificial. Eu quero que tu conte um pouco nessa tua vivência na Europa, tu trouxe muitas ideias para a gente desse, digamos, esse novo mundo que está surgindo da inteligência e qual o impacto que tu enxerga que utilizar a inteligência artificial tanto na criação de e-mails que a gente já tem disponível lá no Cellflux, e-mails inteligentes, colocar a definição de copies e tudo mais, mas como o atendimento automatizado por IA pode ajudar na conversão de venda. Eu sou um entusiasta da parte de inteligência artificial, já faz acho que uns 5 a 10 anos que eu venho estudando. Naturalmente que não era tão forte que nem agora. Né? Depois que a OpenAI lançou, realmente eles mudaram a nossa forma de ver o mundo da inteligência artificial. E eu fiquei muito animado quando começou a ser muito assertivo a parte de comunicação humana. Porque antes a gente usava muito inteligência artificial para fazer coisas mais matemáticas. Classificação, o que é negativo, o que é positivo, análise de sentimento, né? Filtrar análise de imagem, qual é a placa do carro, essas corretor ortográfico, né? Corrigir textos. Então tudo isso é inteligência artificial. Só que não trazia o poder de vendas que nós conseguimos agora com o que temos de inteligência artificial orientada para a comunicação humana. Isso mudou tudo. Nossa maior dor em relação à empresa, e é a maior dor de todo mundo que está no mercado digital, é trazer o lead a qualquer hora do dia. Isso realmente é um problema. Porque se o cara se cadastra de madrugada, ele quer falar, tirar dúvidas, não tem ninguém ali. E quando você vai chamar ele amanhã, ou na segunda-feira, cadastrou no cara no sábado e vai chamar na segunda-feira, o cara nem lembra mais que se cadastrou. Porque passou aquele momento de atenção dele e tu chama ele lá, ele já desconectou, ele já está pensando em outras coisas. Então, com a inteligência artificial, nós conseguimos pegar a pessoa que está com dúvida na hora e gerar um bom atendimento para ela. Mas não é um atendimento de perguntas e respostas, que nem a maioria das soluções que temos no mercado. No Cellflux, você tem um roteiro de conversão. Você consegue usar spin selling no processo de conversão ou qualquer outra metodologia que você quiser programar. Então, você consegue programar praticamente um processo de vendas ou um processo de suporte ou um processo de educação, quando a pessoa tem que passar por fases, né? Responder provas para poder continuar seguindo. Então, tem várias formas de programar a inteligência artificial para fazer o seu negócio ter onipresença. Estar sempre presente na internet, sempre atualizado, sempre respondendo o cliente certo, na hora certa, com a informação certa. Isso, de fato, é um poder gigantesco. Só vai aumentar no mercado digital e no mercado físico também, só vai aumentar. E nós somos, eu diria, até um pioneiro para trazer a solução da forma com que nós trazemos. Porque a maioria do mercado traz só perguntas e respostas. E isso não é estratégia de vendas. Responder perguntas não é se tornar um bom vendedor. É um bom resolvedor de dúvida, mas não é um vendedor. Com o ChatGPT orientado a missões, que nem nós estamos no Cellflux, nós trabalhamos com vendas inteligentes, com inteligência artificial. É totalmente diferente de tudo que o mercado já viu até então. E foi, de fato, uma criação que também nós fizemos para resolver o nosso problema interno, porque nós tínhamos pessoas chegando o tempo todo, nós temos uma equipe limitada de pessoas, como todo mundo no mercado, e a inteligência artificial consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo e filtra as pessoas para falar com o humano na hora certa, quando chega, digamos, num ponto onde o humano vai agregar muito valor. E daí ela transfere o atendimento.
Ela simplesmente transfere como se fosse um outro atendente humano mesmo. Então, nós conseguimos ter mais escala, ter mais precisão ou presença na hora certa, acho que seria a palavra. Nós conseguimos ter mais presença na hora que a pessoa precisa, usando o IA, do que antes, quando a gente simplesmente fechava no horário e abria no outro horário. Muda muito o jogo de quem quer vender e quem quer ter uma boa experiência com seu cliente após venda. E pensando em escala, uma coisa que enquanto a gente criava essa IA, eu sou o cara que fica testando uns negócios absurdos, né? Aí eu ficava testando ela em outras linguagens. Então, por exemplo, o estrategista que vende o produto dele em várias línguas, ele consegue utilizar a inteligência artificial sem ter o gargalo que é contratar uma equipe grande, contratar pessoas em horários diferentes para contemplar isso. Inclusive, para quem não sabe, eu testei essa IA em húngaro e ela respondeu em húngaro. Por áudio, tudo ela faz. Então, são coisas que vocês conseguem escalar e, cara, com certeza, esse ano de 2024 vai ser muito explorada essa ideia. E a gente já está na frente e quem for cliente do Celflux já vai ter acesso antecipado a isso e vai conseguir, com certeza, escalar as vendas através desse novo canal, digamos assim, que vai ser essa parte de inteligência artificial. E eu queria, Paulo, que tu desse... A gente tem um momento aqui que é a dica do especialista. Eu queria que tu pegasse tudo que a gente conversou aqui e pudesse resumir em 3 etapas. Que tu desse 3 estratégias para o cara aumentar as vendas dele com o Celflux. Em poucas palavras, mas que tu entregasse o ouro aqui pra gente. Com certeza, a primeira etapa que você precisa entender é o planejamento do funil como um todo. Separar detalhadamente o que é boca de funil, no caso, captação, primeira conversão. Existem várias conversões no funil. A primeira delas é quando converte para lead. A segunda delas é quando converte para comprador. A terceira delas é quando converte ela para um cliente de upsell, um LTV. Então, primeira conversão, virou um lead. Segunda conversão, virou um cliente. E na próxima, você vai vender mais para o mesmo cliente. Geralmente para um ticket mais alto. Que vai fazer a pessoa andar na esteira de produto. Então, planeje. A primeira regra é tenha um planejamento claro. Como as pessoas vão te conhecer, de onde elas vão vir, qual vai ser o primeiro contato que você vai ter com essas pessoas. E não é bom, já adianto aqui, né? Não é bom você jogar essa pessoa direto para a página de vendas. É claro que a gente vai sempre fazer tráfego direto para a página de vendas. Sempre vai ter anúncio de prontidão. Sim. Porém, mesmo assim, você precisa crescer a sua audiência, crescer as pessoas que conhecem a tua marca todos os dias, para que sempre tenham compradores novos, que vieram de bolhas, né? De zonas de interesse, de locais que você ainda não atingiu. Então é muito comum que o Celflux, por exemplo, está usando essa estratégia, chegando a pontos, a estados, digamos assim, a locais que nós estamos aqui no sul, né? Estamos chegando no Brasil todo por zonas de interesses, baseado nessa questão de prospecção ativa de novos clientes que não nos conhecem. Exato. Então é anunciar para quem não te conhece. Então, organizar o funil da primeira camada de descoberta, na captação do lead, depois trabalhar a camada de nutrição, aumentar o nível de consciência sobre das pessoas que têm a dor que tu resolve, de como o teu produto pode resolver, trabalhar a camada de vendas bem trabalhada, de remarketing, né? Vendas e remarketing, trabalhar a camada de entrega do produto para que tenha uma experiência agradável, para que permita a próxima camada, que vai ser o upsell, downsell, cross-sell, funcionarem, né? Que é vender mais para o mesmo cliente e depois buscar depoimento, buscar avaliação, melhorar o produto, trazer o microinfluenciador para dentro do teu funil, né? Do teu processo como um todo. Essa é a primeira regra. Quem não pensa no funil como um todo, de fato, está deixando dinheiro na mesa e vai ter dificuldade de crescer. O que acontece muito, Alisson, quando a gente não planeja o funil todo, nós travamos no platô. A gente vai lá, investe, 50 mil, estou crescendo, 60 mil, estou crescendo. Chega em 100 mil, para de crescer. Bota 120 mil de tráfego e daí faz 100 mil de vendas. Bota 150 mil de tráfego e empata. O cara chega num platô. Por quê? Porque não tem um funil inteiro planejado. Não tem uma condução da narrativa. Anuncia sempre para as mesmas pessoas, porque não traz pessoas novas para o público. Então, quando você planeja o funil inteiro, é muito fácil de gerenciar e ter, digamos, previsibilidade de crescimento. Quando gerencia apenas a camada de vendas, é muito difícil você crescer. Então, a primeira estratégia é essa. Planeje o funil como um todo, não como um pedaço. A segunda estratégia é comece a utilizar essas métricas para reduzir custo. Que nem nós falamos, rastreamento de páginas de captura, rastreamento de páginas de vendas, tem que ser perfeito, tem que funcionar com excelência. O tempo de carregamento de página tem que ser perfeito, tem que funcionar com excelência. Não dá para você ter lá uma página lenta que demora 5 segundos para carregar. Tem que carregar em menos de 1 segundo. Não dá para você ter um pixel lá da mesma forma que a gente fazia 2 anos atrás. Tem que ter otimização e enriquecimento de pixel. Não tem como. Isso reduz metade do teu custo de lead, metade do teu custo de venda.
É muito dinheiro. É muito dinheiro. É o dobro do lucro no final do mês, basicamente. Então, otimização de estrutura. A infraestrutura tem que ser otimizada, com todas as automações sequenciais. Não vai lá só mandar um seja bem-vindo e esquece o cara. Tem que ter uma novelinha no começo de nutrição, tem que ter a camada de vendas de 1x1, tem que ter a pós-compra, o acompanhamento dessa pessoa no produto por 2, 3 semanas, pelo menos. Não basta mandar uma automação para o cara e esquecer o cara, porque senão você não vai ter reputação de e-mails, não vai ter jornada de compra. Alisson, tem gente que gosta de ver podcast, tem gente que gosta de ver vídeo na rede social, curtos, tem gente que gosta de ver vídeos no YouTube, tem gente que gosta de ler artigos do blog, tem gente que gosta de ler e-mails. Então, tem gente que gosta de áudio, tem gente que gosta de vídeo, tem gente que gosta de leitura. Quem gosta de leitura, lê e-mail. Quem gosta de leitura, lê artigo do blog. Não adianta você se comunicar só com vídeo. Se tu tem uma população mista, né? Exato. Tu tem o perfil do cara leitor, tu tem o perfil do cara que gosta de áudio, que gosta de estar no carro e tá andando por aí e tá escutando um podcast. Tu tem o perfil do cara que gosta de assistir vídeo, senta lá, pega um papelzinho, caneta e fica anotando. Então, existem perfis diferentes, você tem que se comunicar em várias formas diferentes. E nisso a gente tem o SMS para mandar um artigo do blog, nós temos o torpedo de voz, que pode chamar a atenção para uma pessoa no e-mail que foi enviado. Então, existem vários gatilhos para fazer com que o funil funcione. Então, infraestrutura é a segunda regra que não tem como estrategista trabalhar de meia boca. Ele tem que ser muito ciente, muito consciente de que a sua página está otimizada, seu pixel está otimizado, sua estrutura de automação está perfeita, cada uma das camadas tem a sua automação correta e assim por diante. E a terceira dica, trazendo um pouco do insight do saque, é que quando o cliente quer falar com você, é o melhor momento para fazer vendas. Então, é o melhor momento para você atender ele com excelência, com qualidade, com velocidade. Quando o cara chega no WhatsApp para conversar, o WhatsApp é a melhor mídia de conversão que existe, né? Hoje, na atualidade, naturalmente, no Brasil, é a melhor forma, o melhor local para fazer conversões. Pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode ligar para o cara, pode mandar texto, é o melhor lugar para fazer conversões. Quando o cara chega no seu saque, chega no seu WhatsApp, ele quer conversar, você precisa estar ali. Seja de madrugada, feriado, final de semana. E é onde entra muito a questão de inteligência, né? Inteligência artificial respondendo o cara, ou no mínimo um robô de perguntas e respostas, que o cara consegue trilhar uma jornada de compra sozinho. Ele clica no botão, vem ao próximo bloco com áudio, mensagem, vídeo, ele toma a sua decisão, vai para o próximo bloco e assim por diante. Ele consegue navegar numa árvore de produto, navegar no suporte, navegar em várias mídias. Então, trabalhando bem esses 3 pontos, Alisson, essas 3 regras, a última regra é, quando chegar no saque, estar presente e dar atenção para a pessoa e guiar ele. Um detalhe importante é que o lead, às vezes a gente acha que o lead sabe, o cliente, né, sabe fazer as perguntas para resolver o problema dele. O cliente não sabe fazer perguntas. Tu tem que estar ciente que quem tem que fazer as perguntas é o vendedor, Exato. é o cara do suporte, ou nesse caso é a inteligência artificial. Ela tem que perguntar, você está com problema A, B ou C? E daí ele fala um problema. Daí dessa tem outras perguntas para classificar. Ou se é um processo de vendas, né, spin selling. Pergunta qual é a dor ou desejo da pessoa. Claro que com as palavras específicas, né? A pessoa vai dizer assim, eu quero alavancar minhas vendas, eu quero vender mais veículos aqui na minha loja de carros. Daí pergunta, qual é o modelo de negócio que você utiliza hoje? Como você anuncia? Quais são as fontes de tráfego? Então, tem que ter uma série de perguntas. O vendedor ou a IA tem que fazer as perguntas para chegar no final e criar um diagnóstico, para depois oferecer uma solução para o cara. Não basta tu chegar ali e achar que o cara vai fazer pergunta certa para ele mesmo se vender. Não é o cliente que tem que gerar todo o processo de vendas. É o vendedor, é a empresa, é o funil que tem que estar preparado para conduzir a pessoa na jornada de compra. Então, fazendo essas 3 regras com eficiência, as vendas são automáticas. De fato, a gente tem previsibilidade. É possível você dizer, olha, eu impacto 1.000 pessoas por mês, minha taxa de conversão é 5% dessas 1.000 pessoas que entram no meu funil e eu vou fazer tantas vendas no final do mês. Se eu quero duplicar a quantidade de vendas, eu vou impactar 2.000 pessoas na boca do funil, vou nutrir 2.000 pessoas e aqui no fundo do funil eu vou ter tantos por cento de vendas. Por causa que a comunicação é a mesma. Você validou o processo, você já tem todas as informações que seu lead tem de dúvidas e automaticamente ele vai sentir segurança para comprar de você. Exato. É legal falar que quando a gente pensa dessas 3 dicas, né? O que tu citou aqui? Infraestrutura. Ter uma boa infraestrutura, preparar digamos, o campo para receber os jogadores, né? Depois a gente trazer esses exemplos. Depois a gente falou sobre ter um funil de vendas muito bem planejado. Quer dizer,
invertir as ordens, né? Ter um funil de vendas muito bem planejado, ter uma infraestrutura que aguente receber esse planejamento e no pós a gente ter um momento onde a gente consiga fazer a conversão com esses leads. Então, assim, todo empreendedor que escutou as dicas que tu trouxe aqui, com certeza, se ele aproveitou 1% do que a gente falou aqui, ele vai conseguir mudar o resultado de venda deles. Seja lá da época que tu comentou que colocou a recuperação de vendas e duplicou o resultado, ou seja, na hora que ele vai ter o custo por lead mais barato. Porque realmente, assim, é uma dor muito forte que a gente passava, porque a gente precisa captar lead para a gente continuar crescendo. E a gente pagando R$16 por lead ia ser inviável crescer de maneira escalada, né? Porque a gente ia pagar muito caro e às vezes a gente não ia converter aquela pessoa naquele momento. Então, fazendo essas adaptações no sistema para ele receber IPv6, IPv4, fazer toda a estrutura que precisava ser feita, a gente reduziu o tempo de carregamento, a taxa de visualização da página aumentou, porque ela carrega mais rápido naturalmente, o custo por visualização de página, aqui falando em termo mais técnico para quem trabalha com anúncio ali. Então, se você melhorar todos esses aspectos, com certeza o custo por lead, o custo por oportunidade lá na venda vai ser muito mais barato, né? Isso gera, com certeza, mais faturamento no final do mês. E eu queria, agora para a gente encerrar aqui, Ed Paulo, eu queria saber como é que o pessoal pode te encontrar, como é que eles podem te achar e conversar contigo aí nas redes sociais. Como meu nome é bem singular, né? Ed Paulo, tudo junto. É fácil, só bater lá no Instagram, edpaulo.zanella. Você escreve só Ed Paulo, acho que já vem. Já vai aparecer. A fotinho lá. Ed Paulo Zanella. E também aqui na rede do Cellflux Oficial. Você pode me encontrar por lá. Se você quiser me seguir, pode mandar dúvidas lá no meu privado. Eu sempre estou ajudando. Eu adoro discutir funil de vendas. Então, sempre a galera vai chegando, a gente vai discutindo, vai orientando. E é um momento muito bacana, porque sempre que tu ajuda um empreendedor a sanar algumas dúvidas que vão liberar ele no processo de crescimento, gera automaticamente uma certa recompensa para quem está ajudando. Ajudar sempre faz a nossa energia aumentar, né? Então, pode me seguir lá. Vai ser um prazer estar trocando uma ideia com vocês. E, é claro, muito obrigado por ter feito todo esse processo de entrevista aqui comigo. Eu gostei de estar conversando aqui e apresentando um pouco. Se você ainda não conhece Cellflux, faça pelo menos um teste. Tem 7 dias de garantia, né? Entra lá, faz um teste, começa a usar as ferramentas. É natural, Alisson, que toda a ferramenta a gente tem uma curva de aprendizado. Então, no começo tudo parece difícil, qualquer coisa parece difícil. E depois, quando a gente foi aprender a dirigir, parecia difícil no começo, né? E agora a gente nem lembra mais como faz, porque faz tudo de forma automática. Então, é natural que você pode entrar e sentir um pouco de dificuldade no começo, mas a equipe está lá para te ajudar. Existem tutoriais, existem templates prontos para absolutamente todo no processo de vendas. Então, teste e comece a coletar resultados. Porque quando um estrategista vem lá e reduz o custo pela metade da captação do lead, ele já está em outro nível. Ele já está fora da competição que ele estava antes. Ele já começa a sobrar lucro no final do mês. E nós vemos muitos estrategistas hoje realmente preocupados porque não consegue escalar, não consegue fazer o ROI aparecer, né? Uhum. Todo mundo parece que está conseguindo, menos ele. Mas uma vez que tu comece a usar boas práticas dentro do seu funil de vendas, tu vai ver que é automático. O marketing digital é fácil de fazer, porém tem que seguir um passo a passo que seja profissional. É difícil quando a gente não faz corretamente, né? Então, vá lá, dê uma chance para o Cellflux, faça a sua inscrição, teste ele por 7 dias e comece a ver os resultados. A automação dá resultado do dia para a noite. Quando bota a recuperação do carrinho, do dia para a noite. Então, faça os testes e chegue nas suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que quem está implementando se apaixona, por causa que ajuda o cara todos os dias mesmo. Não é uma ferramenta que tu vai lá e contrata e tu esquece. Tu vai lá, todo dia gera resultado. E daí é fácil gostar, né? Exatamente. E lembrando assim, para você que hoje entrar na Cellflux, você tiver qualquer dificuldade, vai ter o nosso canal de suporte, vai passar pela nossa inteligência artificial, mas também vai ter a nossa equipe de onboarding para te ajudar na implementação, tirar tuas dúvidas, mostrar como tu vai estruturar a tua jornada, digamos assim, junto com a ferramenta. Então, foi muito bacana bater esse papo aqui, trazer essa ideia. Eu vi que muitas oportunidades para a gente trazer a forma que a gente estrutura o nosso funil de vendas aqui, aquela nossa ideia do Grow Flux, lá que a gente está adaptando esse nome ainda, mas trazer para o pessoal eles visualizarem como é que eles podem montar todas as etapas ali. Vai ser muito legal para compartilhar com os estrategistas, para eles também irem adaptando os seus funis e tirando resultado com isso. E esse foi o nosso episódio aqui, contando um pouco da história do Ed Paulo, como é que criou a concepção do Cellflux e como ele chegou até aqui, digamos, a milhares de usuários, um cara hoje morando na Itália, lá
com a empresa aí muito bem. Obrigado para você que acompanhou esse episódio até aqui. Sigam a gente aqui no YouTube, no Instagram, @CellFluxOficial, TikTok, aonde você quiser nos acompanhar, que você vai ter acesso a mais conteúdos como esse. E deixa nos comentários aqui qual insight você tirou desse episódio de hoje e qual resultado você já atingiu utilizando o CellFlux, caso você já seja um usuário dessa plataforma. Então, obrigado novamente, de Paulo, pelo teu tempo, pela oportunidade de a gente trocar esse papo e até a próxima. Grande abraço. Valeu. Valeu.